Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. Mas antes de falarmos sobre nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, semeando e apoiando a cultura no Estado e no Brasil, Venezia Móveis, transformando ambientes com qualidade e elegância, com uma loja muito linda ali na Fernando Correia. O restaurante Maison Paris, com um cardápio excelente, com um menu executivo todos os dias. E o Estúdio 202, que cuida dos cabelos e da pele da minha linda partner. Ambos aqui no Goiabeiras Shopping. E, é claro, o Goiabeiras Shopping, o nosso grande incentivador e que nos recebeu com os braços abertos. @Culturalcast no YouTube, no Spotify e no Instagram. Lembrando que cultural é com 2 L's. Bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou o Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura no estado de Mato Grosso e no Brasil. Tudo bem, amorzinha? Tudo bem, amor. O dia hoje tá uma delícia, né? Tá muito gostoso, muito fresquinho. E como é que é o nosso convidado de hoje? Quem é? Amor, esse dia é muito especial, porque você sabe muito bem quem eu vou apresentar. São dias de ansiedade que a gente vinha tentando, né, trazê-lo até o nosso cultural. E, enfim, vamos falar primeiro da posição que ele ocupa no estado de Mato Grosso. É nosso deputado estadual, principalmente eleito pela cultura e pelo esporte. Isso para nós é muito importante. Nos dá muito orgulho, né? Então, ele é líder do Mauro. O Mauro é um grande amigo. Não tem como a gente deixar de falar do nosso governador de uma forma íntima, porque sempre acompanhou a nossa trajetória, né? É verdade, com certeza. Ele fez um trabalho na Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer incrível. Atendeu a classe como nesses anos todos eu nunca havia percebido. Tanta dedicação, humanidade, valor aos princípios do artista. E principalmente é meu amigo, é nosso amigo. Às vezes eu falo que eu tenho assim, mais ou menos como um filho. Bem-vindo, Beto. Nossa, que alegria, que gostoso estar aqui, Maria Ercília, Kelson. De tudo que você me apresentou, que tem um valor especial é ser amigo de vocês, é fazer parte da vida de vocês, vocês fazerem parte da minha. Estou tão feliz em estar aqui hoje, que bacana esse projeto, que necessário, que bem conduzido. É muito legal ver vocês ocupando mais esse espaço. Vocês sempre foram muito protagonistas, né? Sempre pensaram muito à frente do tempo. E esse projeto aqui é muito legal. Muito legal. Estou feliz em estar aqui. Obrigado pelo convite. Desculpa pela demora. As ações da Assembleia, elas me ocupam muito. E eu não reclamo, faço com muito prazer. Mas às vezes eu demoro para estar onde eu desejo, mas hoje eu estou nesse momento com o coração cheio de alegria em estar aqui com vocês. Muito, muito, muito feliz. Fique tranquilo, que a sua assessoria foi excelente, nem demorou tanto assim. Tá? Beto, a alegria nossa é imensa também. Afinal, você faz parte da nossa história há tantos anos, né? Sim. Que poder te encontrar aqui nessa situação é uma coisa muito especial. Mas como é que surgiu esse negócio de 2-1? É que você gostava de jogar dama, sei lá, como é que é? Explica pra nós, porque eu nunca entendi isso, Beto. Kelson, isso eu tenho que partir lá pro princípio da minha vida como artista, como músico, né? Eu gostava de cantar e não tinha ninguém na minha família, na minha relação familiar com alguma relação artística ou musical. Então eu nunca entendia que eu cantava. Eu gostava, quando muito jovem, eu cantava hino de estado, hino de carnaval, música sertaneja, mas cantava de chuveiro. Até o dia que eu conheci o Júnior. O Júnior,
E o Júnior, sim, tinha uma vocação, um dom muito extraordinário. E eu era corretor de imóveis, ele era corretor de imóveis, e a gente, num churrascos desses de final de semana de imobiliário, lá com 18, 19 anos, nós nos encontramos, o Júnior um pouco mais velho que eu, e nós começamos a cantar. Ele falou, pô, cara, você canta pra caramba, que legal, tal. O Júnior sempre teve uma formação mais country, mais pop, né? E eu gostava de música sertaneja. E ali a gente se aproximou, naquela profissão de corretor de imóveis. Inclusive, eu tenho Cresce até hoje. O Júnior, eu acho que era picareta, eu acho que ele não tinha Cresce. Brincadeira. Júnior, vamos ver, mostra, depois você traz aqui seu Cresce pra gente. Mas daí ele falou, cara, eu tenho um amigo meu de Dourados, nós nos encontramos em Campo Grande. Tinha um amigo dele de Dourados, você tem que conhecer, chama Ivan, ele adora música sertaneja também, vocês vão se dar muito bem. Daí um dia, no final de semana, nós marcamos de ir até Dourados e conhecemos o Ivan. E aquela parceria dos três nunca mais se desfez. Nós começamos a trabalhar sempre juntos, o Ivan também era corretor. Olha só. E nós três passamos a ser muito próximos, cada um na sua imobiliária, na sua profissão, mas a música sempre era um pretexto para um final de semana, para um fim de tarde. A gente começou a brincar sobre isso. Daí eu me mudei para Cuiabá para trabalhar em uma imobiliária aqui e me apaixonei automaticamente por Cuiabá. Fui abraçado por essa cidade, como ela faz, como esse estado faz com todo mundo que vem de fora. E você faz o que você faz com quem você gosta, né? Fala, gurizada, vem pra cá que esse lugar é espetacular. Igual esse estado não tem. E eles vieram, nós começamos a trabalhar juntos na mesma imobiliária e tal. E imagina daí os três trabalhando junto, morando numa cidade onde nós só tínhamos uns aos outros ali. A gente começou a fazer música o dia inteiro, até que aquilo ficou maior do que a nossa profissão, e nós decidimos ter a coragem de viver da música, né? De comunicar oficialmente à família que nós seríamos artistas. Foi momentos tensos, mas a partir dali nós começamos a trabalhar isso, começamos a gravar e aí começaram a existir os dilemas de um trio, né? Claro. A vida da música sertaneja, de forma, naquele momento ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a dupla era o que tinha, né? Então nós tínhamos dificuldade em entender como nós nos chamaríamos, né? Eu chamava Alberto, eu já adaptei para Beto, já melhorou. O Júnior chamava Jaime, ficou no Júnior, já aceitou. O nome do Ivan, a gente deu um ok para ele na largada. Beto e Júnior ficava legal. Beto, Júnior e Ivan. A gente pensou algo assim. Mas daí, depois de muitas ideias, sugestões e nomes postiços, eu lembro de um pensamento que eu tive. Lembra do Kid Abelha, os Abóboras Selvagens, João Penca e os Miquinhos Amestrados? Falei, cara, se esse negócio aí rolou, o que vai fazer diferença é o teu conteúdo, a história que você vai construir, o nome, as pessoas vão se adaptar. Daí alguém fez uma brincadeira com relação a 2-1, porque o 2-1 vem do sentido, eu e o Ivan somos a dupla sertaneja, né? As duas vozes, primeira e segunda, e o Júnior era era o country, era a música internacional, que a gente misturava as nossas composições, nós gravamos músicas em inglês, músicas em português, o Júnior compunha em inglês, e nós gravamos, então muita coisa assim, nós não éramos normais. Então a gente achou o 2-1 interessante, deu um sentimento de três pessoas, de vitória. Eu falei, é esse aí que vai, vamos ficar com esse, e eu acho que é o mais importante. E o 2-1 funcionou. Hoje eu, na política, carrego o nome Beto 2-1. Claro. Quando eu entrei na vida pública, quando eu virei secretário no município, em 2013, eu pensei em virar Beto Machado, né? Eu mandei fazer cartão Beto Machado. Daí as pessoas receberam, mas quem é o Beto 2-1, não é o Beto Machado. Eu falei, quer saber? Vou embora. Então, tenho muito orgulho disso, e o nome 2-1 vem dessa fusão musical, de estilos musicais, que era o nosso fazer cultural, né? Eu e o Ivan, primeira e segunda voz, e a gente demorou a entender o nosso formato. No nosso primeiro CD, que muita gente acha que conhece o nosso primeiro CD, que é o do Amor Perfeito, aquele é o terceiro.
Porque o primeiro e o segundo foram tão bem que ninguém conhece. Mas foram... mas foram precursores da nossa construção. No primeiro CD, quem faz a primeira voz sou eu, o Ivan que faz a segunda voz. Olha que sacrilégio, né? Uma voz tão abençoada como aquela. Mas a gente demorou para entender a nossa identidade musical, sabe? Como formatar a apresentação para o público. Porque nós três fazíamos primeiro, nós três fazíamos segunda. Nós não queríamos deixar de cantar juntos. Tá? Vamos tirar alguém para ser uma dupla, para ser o tradicional? A gente queria fazer o que a gente acreditava. A gente acreditava que eram 3 amigos, que a gente queria fazer a nossa arte junto. E o resto que se exploda. Claro. O resto que aprenda a gostar, né? É claro que eu fiquei com muito medo, porque os 2 eram muito melhor que eu, né? Se eles falassem de ficar só 2, eu sabia quem ia sobrar, né? Era eu. Mas sobrevivi. No final, eu ainda brinco com eles. Eu tenho mais shows de CD que os 2. Porque no segundo CD, o primeiro CD gravamos nós 3. Certo. No segundo CD, foram somente eu e o Júnior. O Ivan saiu do 2-1 nesse período. Nós não tínhamos estrutura financeira, o Ivan tinha recém tido seu primeiro filho. Nós passávamos apertos que todo mundo ouve falar na história. E ele, com uma criança pequena, mulher para sustentar, ele foi trabalhar de frentista de posto em Dourados, que estava dando mais dinheiro do que a gente faturava, e a gente entendeu, a vida dele. Claro. Então, o segundo CD é só eu e o Júnior. No terceiro CD, o Ivan volta. Daí, eu acho que lá pelo 10º CD, o Júnior sai. Ou seja, eu tô em todas. Eu tô lá. Eu tenho mais show que todo mundo. Beto, da onde que você veio, sua família? Da onde é? Cara, meus pais são do Rio Grande do Sul, né? Minha mãe é de Pelotas, meu pai é de Passo Fundo. Eu nasci em Porto Alegre, mas com 2 anos de idade eu fui para o Mato Grosso do Sul e lá fiquei até 18, 19 anos. Não tem exatamente aí a data, mas mais ou menos por aí foi quando, eu acho que uns 19 anos eu vim para o Mato Grosso. É de lá que vem minhas raízes. A minha família no Mato Grosso do Sul era eu, meu pai e minha mãe. Não tinha nenhum parente, não tinha nada. Meu pai veio mesmo em busca de oportunidade, né? O centro-oeste do Brasil crescendo, expandindo naquela época, né? Meu pai arriscou, meu pai tem uma trajetória de superação, minha mãe, e tenho muito orgulho da história deles. Me deram oportunidade muito maior do que os meus avós deram a eles, sabe? Meu pai... Hoje, meu pai, vocês conhecem meu pai, minha mãe, coitado, minha mãe vai pro céu direto, meu pai é muito engraçado, né? Ele é muito figura e tal, mas eu tenho muito orgulho do que eles enfrentaram, do que eles passaram e me deram a oportunidade de estudar, de seguir meu sonho. Eu tenho uma história que eu brinco do meu pai, que quando eu contei para ele que eu ia virar músico, ele teve um choque, mas logo em seguida esteve junto comigo sempre, né? Eu brinco que ele não queria que eu fosse artista no começo, mas no fundo sempre torceu por mim e são fundamentais na minha vida e estão comigo até hoje, moram aqui no Mato Grosso comigo, né? Tenho um carinho gigante por eles. Eles têm um orgulho enorme de você? Eu torço para que sim, né? Os maiores fãs. A gente percebe quando encontra com eles. Torço para que sim. Eu sou filho único, eu fui filho único até uns 2 anos atrás, né? Daí apareceu um outro irmão. Vocês nem sabem essa história, né? Não, conta pra gente maravilhosa. Conta aí. Só que... Conta. Agora vai ter que contar. Agora vai ter que contar. Fala aí, pode? Não, posso. Um dia me liga. Eu já tinha saído da Secretaria de Cultura do município. Me liga o Fábio, não sei se vocês lembram que ele era o sistêmico lá da Secretaria eu lembro de do Cultura Fábio. município. Ele é meio nordestino, falou, chefe, tem uma ocorrência aqui, chefe. Eu falei, meu Deus, o que será, né? Eu saí da secretaria e ele continuou como adjunto lá, né? E daí ele falou, ligou um cara aqui falando que era muito amigo do seu Erci. O nome do meu pai é Erci Alberto Machado. Mas ele odeia que chame ele de Erci. Então quem conhece ele não chama ele de Erci. E o Fábio já sabia disso. Falou que era muito amigo do seu pai, chamou ele de Erci. Isso é golpe. Queria o telefone do seu pai. Falei, cara, dá meu telefone pra ele, eu resolvo isso aí. Obrigado e tal. Aí o cara me ligou, né? O cara me ligou com uma conversa de bandido pra delegado, assim, né? Não sabe o que é? Sou muito amigo do Erci. Como é que tá ele? Falei, tá bem. Tá onde? Tá no Pantanal.
Ah, então, passa o telefone dele. Eu falei, não, faz o seguinte, eu tô com o teu número aqui, eu vou passar pra ele, tal. Daí, passou um pouco, tá, beleza, a conversa foi ficando sem assunto. Ele falou, e a família, tá bem? Eu falei, tá bem. Ele falou, e aí, só teve você de filho, Erci? Eu falei, só. Achei a pergunta meio diferente. Capciosa, vamos falar. Mas tá bom, tchau, abraço. Chamei meu pai, falei, Galdério, tem uma ocorrência aqui, ó. Rapaz, aqui tá cheio de perguntas aí. Pegou o papel, aquele jeito engraçado. Tu não sabe de nada? E vazou. Passou no outro dia, ele apareceu. Tchê, precisamos conversar. Falei, o que foi? Tu só me arruma confusão, né? Falei, como assim, brother? Tu só me arruma confusão. Sabe o número que tu me deu? Falei, isso aí. O cara tá dizendo que é meu filho. Eu falei, e é? Ele falou, eu não sei, eu desliguei na cara dele. Vamos ligar pra ele juntos. Pegou, ligamos, daí o cara me explicou. Meu pai namorou a mãe dele antes de conhecer minha mãe. Naquela época, né, meu pai meu pai chegou a viver na rua um período, assim, sabe? A família dele morreu muito jovem, os pais e tal. Meu pai passou por todas as dificuldades do mundo. E eles namoraram e se separaram. Ela foi pro interior do Rio Grande do Sul, meu pai ficou em Porto Alegre, nunca mais se viram. E daí e tanto ele é um ano mais velho que eu, né? Ou seja, quando ele estava nascendo, meu pai estava conhecendo a minha mãe, não teve nenhum tipo de problema. Mas ele foi um cara que passou a vida inteira buscando o pai. E meu pai é um cara que não tem mídia social, ele é um cara de outro tempo, de outra geração, claro, né? E então ele nunca achava. Ele tinha o nome Erci Alberto, e um dia procurando na internet, sabe quando você coloca no Google, você vai apaga errado, ele apagou o Erci, ficou Alberto Machado. E tu apareceu, eu era secretário, 2-1. Claro. A hora que ele olhou, falou, pô, eu pareço esse cara. E nós somos parecidíssimos. É mesmo? Vocês se encontraram? Sim, somos amigos. Que maravilha. Daí ele pegou o primeiro endereço que ele achou lá na internet e ligou na secretaria, que eu tinha sido secretário, para começar a buscar. Olha que coisa linda. Daí eu fiz a pergunta mais importante dessa relação, né? Eu falei, você é Inter ou você é Grêmio? Isso é importante. Ele falou, eu sou Inter. Eu falei, então pode ser. Eu realmente acho que é meu irmão. Então nós temos chance, né? E daí meu pai foi conhecer ele, e hoje nós temos uma relação maravilhosa, um cara espetacular, tão gente boa que nem devia ser meu irmão, tão boa gente que ele é, sabe? Tão bacana. Meu filho hoje tá jogando futebol, ele tá lá no Rio Grande do Sul, quem dá assistência pra ele é meu irmão. Olha que gostoso. Que bacana. Nós temos uma relação muito boa, ele é casado, tem filhos, a esposa dele era uma viúva que tinha 3 filhos e ele tem um filho com ela, então ele tem 4 filhos, um cara espetacular, mora no Rio Grande do Sul, a gente tem uma convivência muito próxima com a minha mãe, com meus pais, então... Que coisa linda. Vocês não sabiam dessa história, né? Isso é lançamento aí. Foram as emoções dos últimos dias. Né? Não, mas já tem uns 2 anos. Que a gente já se conhece, né? Mas foi bacana a recepção do meu pai. Ele entendeu, né, o processo, que o meu pai não sabia, não tinha como saber. É só aqueles desencontros da vida mesmo, né? Nos tempos de hoje, não imagino um caso desse se reproduzindo, né? Com a internet, com as conexões muito mais que fácil, tem. Né? Mas naquela época, imagina, em 70 e poucos, no Rio Grande do Sul, a vida era outra. Então, falando de orgulho, eu sou, acho que o número 2 agora, porque o novo chegou aí voando. Mas até eu prefiro ele. Você é um artista. E no meio de tudo isso, Beto, você falou sobre os anos 90, Claro, como é que nós vamos parar no meu irmão? É porque faz parte. E no meio de tudo isso, a gente se encontrou, né, amor? A gente se encontrou com 2-1. Foi no final dos anos 90. Foi em 98, 98. Vocês sim conheceram o nosso primeiro CD. E a gente fez um trabalho... Eu lembro que a gente fez um trabalho muito lindo com vocês. Vocês lançaram um CD, eu não me lembro qual, mas ali no Centro de Eventos Pantanal. Qual ali que era? Você lembra? O segundo. Então era o segundo. Era o segundo, só eu e o Júnior nessa época. Nós nos conhecemos, nós estávamos no nosso primeiro CD, quando nós nos conhecemos. Nós fizemos um trabalho, eu acho, na UFMT,
Foi, não foi Nós MT. participamos de algum Isso. show de vocês, Não, de a gente algum fez- Não espetáculo? era A gente do fez vários Carlos trabalhos. do Carlos e Alessandro? Não, a gente Não, fez... não, nada a ver, não. nada a ver. Era do 2-1, nós entrávamos É. de moto. É, Não, exatamente. e se for... Ah, sim, você está falando do espetáculo Paz e Amor. A gente já se conhecia, a gente já tinha Sim. feito shows Shows juntos, por aí. E daí no lançamento do nosso segundo Mas daí no CD, lançamento a gente fez um show especial, vocês né? fizeram a nossa coreografia Isso, toda, vocês cuidaram de exatamente, toda a nossa exato. coreografia. Chama Foi muito lindo. Paz e Amor. E o não, Vale forte. o espetáculo que o 2-1 participou foi Paz e Amor. É. Aí era o Ivan, o Beto e o o Júnior Júnior. cantando o Imagine do É. John Lennon, porque a gente encerrava com eles, lembra? Parênteses. E a gente- paquerando, parênteses. Não, daí- E paquerando as bailarinas. E a gente colocou umas motos no Tinha até palco. cabelo na época. A gente colocou umas motos no palco, eu lembro até hoje, e aí as motos não funcionavam. Acho que elas estavam paradas, é que só a sua funcionou, né? Só Aí diferente, né, gente? o Beto, pam, 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 e eu só sei que ele colocou a Emily na cacunda da moto Garupa e saiu lá. Mas não sei como Era que em você cima parou. do palco, né, Era em cima cara? do palco, Olha que maluco, é. da UFMT. Na eu FMT, acho. exatamente. Universidade Eu já andei de Federal. moto em cima do palco da UFMT, que beleza. Exatamente. Mas dali a gente começou uma parceria que eu acho que a gente nunca mais, não me lembro de um período da nossa carreira ou da minha convivência que a gente não teve sempre próximo, Sim, verdade. dialogando. Sempre se encontrando. Sempre, Né? muito, muito, Sempre muito. havia uma energia. E eu me achava o máximo, né, cara? Porque vocês me davam um oi, assim, eu achava isso o máximo. Porque a grandeza da história de vocês, né? Você falou aí, 40 anos fazendo arte. E vocês devem ter... Não sei se vocês conseguem medir a dimensão da grandeza de vocês para a nossa cena cultural, porque quem está dentro do processo não consegue se enxergar com clareza. Mas vocês são gigantescos, né? Na resistência, na luta, em diversas oportunidades, em diversos momentos. E quando vocês me davam atenção, assim, vocês de imediatamente vocês me acarinharam, e nós começando inseguros em tudo, né? Nos rumos. E como é que pode, né? O carinho, o respeito que vocês nos tratavam, nos davam segurança. Fala, pô, se eles desse tamanho dão um oi pra nós, o caminho é esse. E vocês sempre nos respeitaram. Eu preciso fazer esse registro, porque foi muito importante. E o jeito que vocês nos tratavam como artistas, eu copiei muito isso na hora de tratar outros artistas. Porque vocês foram os primeiros grandes da arte que nos estendeu a mão, seja com um carinho, que às vezes o artista não é nem por mal que não faz. Não enxerga, não vê que o cara precisa, e a sensibilidade de vocês é muito clara. E vocês sempre foram assim com a gente. E isso me moldou. Esse carinho que vocês me deram ao 2-1, eu tento passar aos outros artistas que encontro. Né? Hoje lido muito menos com isso, mas quando o 2-1 existia de forma efetiva, né, como carreira, então a gente esteve junto em muitas batalhas, em muitos projetos, até mesmo no meu projeto político, quando fui me colocar à disposição a primeira vez, eu fui falar com vocês sempre de uma forma muito prioritária para validar, talvez, assim, sabe, meu desejo. Que gostoso ouvir isso. Mas agora. é real, é importante falar isso. A gente às vezes não fala para as pessoas o que elas representam para a gente, e esse momento aqui serve para registrar isso. Obrigado. Imagina. lindo. A gente sempre tratou com respeito as pessoas. Sempre. Os artistas. Acho que a gente já até conversou Até sobre o isso. Ivan que não merecia essas coisas. Mas o Ivan faz uma coxinha. O Ivan faz uma tulipinha com maionese. Não tem igual. É diferente. Mas o respeito, a gente sempre teve isso no nosso coração, né, amor? De eu respeitar tenho as uma pessoas. questão para colocar que eu acho muito importante. Como você consegue equilibrar essa sensibilidade que nós conhecemos muito bem, e a gente sabe que é real, que não é falsa, que é verdadeira, com a questão política. Política principalmente partidária, que o pau é duro, né? Como você consegue? Mas Cília, hoje nós estamos gravando aqui no período da tarde, de manhã eu gravei um podcast. Um programa de gravado. E eu falei sobre isso. Eu tento não perder a minha sensibilidade. Não é fácil, porque a gente vai ficando... Quando você fica industrial no processo, Claro. você perde muito detalhe. Claro. Você perde muito detalhe. E eu entendo o ficar industrial também, sabe? Porque você precisa dar conta, você precisa avançar,
crescer dói, ampliar dói, fazer enfrentamentos, escolhas, né? Elas vão te consumindo, mas eu tento trazer o maior ativo que eu tenho como político talvez seja o meu jeito de me relacionar, seja a minha sensibilidade. E olha que eu faço um exercício para isso, sabe? Porque você vai perdendo, é natural, eu faço exercício. Eu não tenho porta-retrato da minha família dentro do meu gabinete, para eu entender que aquilo ali não é meu, é passageiro. Eu deixo meu violão dentro do meu gabinete, se vocês estiverem lá já viram, para eu lembrar que eu vim dali, ó, que me trouxe aqui, foi aquilo ali. Então, a gente tem uma tendência a achar que a gente é e não está. Então, na política, você está passageiro. E eu tento conduzir minhas relações políticas, partidárias, com os segmentos, com meus vereadores, com meus prefeitos, com o meu time, da forma mais afetuosa possível. Não é nem eu falo política diferente, minha fala durante um evento é diferente dos outros. Eu continuo ainda fazendo o que eu acredito, sabe? Fazendo do jeito que eu acredito, contrariando algumas regras, protocolos. Eu entendo a importância do decoro para muitas ações, mas eu tento ser o mais sensível, carinhoso e próximo possível. E eu reconheço que às vezes eu não consigo. Porque você vai perdendo. Você vai ficando industrial, você vai lidando com temas que você tem que fazer escolhas. Às vezes eu tenho que lidar com assuntos que não são os assuntos que eu quero, mas são os assuntos que se fazem necessários naquele momento. Então é complicado. Daí você ouve muita gente, eu vejo muita gente falando, nossa, fulano mudou. Eu entendo hoje o fulano que mudou, eu entendo a pessoa que reclama da mudança, e eu tento ficar assim, eu tento não mudar, mas eu também tento fazer que a pessoa entenda que eu preciso. Se você respeita o que eu faço, você está comigo, você tem que entender que eu preciso mudar um pouco. Mas eu não faço isso de forma abrupta, eu tento não fazer, né? Eu tento Você, no seu escritório, desculpa te interromper, mas me veio algo muito forte agora. Você falou uma frase que me marcou. Você disse assim, Kelson, Maria Cília, o meu filho colocou assim para mim, que queria ir na praia. Aí eu falei assim, mas não vai dar para ir agora e tudo mais, o papai vai te levar. Ele virou e falou assim, mas papai, eu queria ir na praia enquanto eu sou pequeno. Disney. É na Disney. Disney. Vamos fazer de novo, então? Não. Tá? É na Disney. É na Disney, maravilhoso. Gente, eu quero ir enquanto eu sou pequeno. Aquilo me marcou tanto, porque eu entendi a renúncia. A renúncia de uma... Eu senti o remorso de novo agora. Mas é isso, ele falou mesmo. Enquanto eu sou pequeno. O meu pequenininho falou, pai, o negócio da Disney aí, você tá falando, não, tô resolvendo isso aí, calma, o pai tem que fazer isso aqui, tem que... Tá tranquilo, vou esperar, mas se eu puder, enquanto for pequeno, vai ser tipo muito melhor. Eu saí de lá, tá chorando. Eu também, cara, agora eu tinha esquecido, só que bom, eu vou reviver esse momento aí. Falando em pequeno, quem eram seus ídolos de infância, seus cantores prediletos? Como que é isso, né? Que você começou a cantar, mas você tinha as suas preferências. Eu cresci no Mato Grosso do Sul, né? Cresci com aquelas... E volto a dizer, sem uma referência musical da minha família. Minha família não é nada musical. Nada. Nem é uma coisa assim, vamos ouvir uma música? Não era nem isso, eu não sei. Eu sei lá se não foi adotado e o outro que é o verdadeiro. Mas assim, não é uma coisa da minha família. Mas eu cresci ouvindo música sertaneja, eu gostava do Sul, né, do Rio Grande do Sul. Eu nasci lá, eu achava aquilo legal. Eu ouvia muito, eu sei, milhares de músicas gauchescas, eu gostava daquela cultura, eu achava forte a cultura gaúcha, né? Então eu cresci com aquelas referências das coisas gaúchas, das coisas ali do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, da fronteira com o Paraguai, do chamamé. Eu cresci com essas formações, né? Os artistas sertanejos da época, né? Tião Carreiro, Chitãozinho, essas coisas aí. Chitãozinho eram os meninos da vez e o Tião Carreiro já... Então eu cresci com essa... Mas eu não tinha uma
uma obsessão, assim. Eu tinha várias... Eu gostava de samba enredo, eu gostava de hino, cara. Eu sabia o hino de, sei lá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha que sensibilidade. Eu sei lá por quê, mas eu gostava. E eu ia a pé para a escola, eu morava algumas... Eu sou todo diferente. Eu morava numa escola, eu estudava numa escola no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, se não me engano, não sei se ainda é, mas na época era a segunda maior colônia japonesa do Brasil. É São Paulo e Mato Grosso do Sul. E eu morava num bairro que chamava Cabriúva. Um bairro que tem muitos descendentes japoneses. E eu estudava numa escola lá que se chama Visconde de Cairu. Essa escola existe até hoje. Eu era o único de todo o colégio que não era descendente. Então eu era uma aberração. Eu era uma aberração, porque todos eles eram mestiços, né, descendentes, e eu não, cara, sabe, a colônia japonesa adotou meu pai e minha mãe ali como faz parte, eu precisava estudar, e eu lembro, e olha que coisa, casualmente esse mês passado eu fui pro Japão. Olha que coincidência, o mundo é pequeno. Eu fui pro Japão, eu tava na casa do embaixador do Brasil no Japão, casa, pô, muito legal lá, muito conceitual. E eu tô vendo, ele fez um jantar pra gente lá, o governador Mauro Mendes, Fábio Garcia, tava o deputado Nininho junto. E daí eles fizeram um jantar pra gente, comida japonesa e comida brasileira, a gente já tava com saudade. Sim. E tinha um pessoal servindo. Daí nisso eu vi uma senhora, um pouco mais velha que eu, assim, servindo. Daí ela falou em português com o embaixador. Daí, você tá muito tempo viajando, você vê um brasileiro e fala, oi, você é de onde? E eu cheguei pra ela, tudo bem, você é do Brasil, você fala português? Ela falou, sim, meus pais são daqui, eu morei um tempo. Eu falei, você morava onde? Ela falou, em Campo Grande. Olha. Daí, eu falei, eu também morei lá. Eu falei, eu estudei no Visconde de Cairu. Ela falou, eu também. Olha! Que coincidência, né? Demais. Então, essa minha relação com Campo Grande, assim, com a cultura nipônica de lá, com o chamamé, com os artistas sertanejos, com o meu passado da minha família do Rio Grande do Sul, foi o que construiu a minha veia musical, né? Depois que eu vim pra cá, aí os leques, aí a gente abriu muito mais, né? O sentimento, o rasqueado, né? As coisas daqui. Hein, Beto, tem uma história que eu quero que você conte agora pra gente. Como é que é a história de você entrar no vestiário da seleção brasileira para falar com o Tafarel? Conta essa história, como é que é isso? Eu não entendi direito ainda. Não, meus informantes falaram. Eu tenho essa história é ótima. Conta aí. Eu sempre gostei muito de esporte, eu nadava, o esporte sempre foi muito forte na minha vida. Eu era moleque, eu devia ter uns 12 anos. E eu fugi da escola, fugi do Visconde de Cairu, eu já estava no Dom Bosco, que é o São Gonçalo de lá. A seleção brasileira ia jogar lá no Morenão. Entendi. O técnico era... Maria, não me lembro. O Cuca já era... Não era o Cuca. Não sei, tinha Neto, tinha Tafarel, Márcio Santos, que era do Inter, Tafarel. Do Inter, o Cuca, que estava no Inter, no Grêmio, o Maurício, era um time lá. E daí a seleção brasileira. E eu não tive a menor dúvida. Eu fugi da escola e fui para a porta do hotel para tentar tirar foto, pegar autógrafo, ver os caras. Imagina, a seleção brasileira tava lá. E daí, eu vi uma brecha, eu furei a segurança e entrei dentro do hotel. No que eu entrei dentro do hotel, eu já colei no Tafarel. Eu falei, bicho, eu sou do Inter, sou colorado. O Tafarel falou, pô, no Mato Grosso do Sul, Colorado. E eles me adotaram ali. O Tafarel era o grande nome da seleção na época. O Márcio Santos, que era o zagueiro também, falou, não, fica aqui com a gente e tal. Resumo, eu fui pro treino, no ônibus com a seleção. Olha que coisa. E tô no campo e coordenando. E tô nem aí pro resto do mundo. No outro dia, eu já cheguei com um amigo, né? Falei, esse amigo meu aqui é gremista também. Né? Já cheguei com um amigo. E nisso um jornalista viu. E eu, muito galo, fugindo da aula, sem contar pra minha mãe. Ela fez uma matéria, garoto fura segurança, fotona minha no jornal, no Correio do Estado lá, matéria minha, que daí contando toda a trajetória. Daí no final, fiquei amigo dos caras, fui no jogo com eles, andava no ônibus pra cima e pra baixo, era coordenador da seleção.
E eu fiquei amigo. Daí saiu essa matéria. Minha mãe descobriu no jornal. Olha só. Paulo- Apesar que você estava estudando e você... E eu matando aula é amigo da seleção brasileira. Que coisa bacana. Eu gostava coisa demais. No outro dia eu já levei um amigo ainda. Chamava César o nome dele, era gremista Já ainda. ampliou o Eu campo. falei pra ele, é porque ele duvidou muito de mim. Eu contei, falei, você não sabe o que eu fiz. Falei, eu tava lá na seleção, fiz isso. Ele falou, mentira, para de mentira. Eu falei, então vem comigo pra você ver. Levei ele. Tem a foto minha e dele, eu tenho as fotos. Olha que coisa. A força, né? A força que ele tem da cultura, né? É A gente verdade, observa né? que é na essência dele, É né? verdade. É algo que ele traz de fora um íntimo mesmo. E, enfim, a gente precisa de pessoas como você. A gente tem umas coisas muito bacanas. Agora, eu não sei se você se lembra, mas eu fui fazer uma entrevista na antiga Mega. Uhum. E aí a gente estava no estúdio fazendo a entrevista e você passou por mim. Kels, vem cá. Eu tô indo lá falar com o Mauro agora. Não sei se tu te lembra. Ele para pegar a Secretaria Municipal de Cultura. Tinha me chamado, né? Ele tinha chamado para conversar. Daí, naquele momento eu estava ali, você passou e falou, vai lá. E aí como é que você entrou para isso? Porque aí foi que começou realmente um lado mais executivo, né? Porque foi assim, em 2011, final de 2011, nós decidimos, não vou dizer parar com a música, mas passar por um período sabático. Eu e o Ivan só. A gente já não dependia mais da música para viver, né? Nós tínhamos nossas empresas, a rádio, nós já tínhamos constituído um formato de vida onde a gente poderia se dar o luxo de parar por um tempo. E daí a gente decidiu no final de 2011 parar. A gente ficou mais uns 5, 6 meses cumprindo a agenda e tal, mas pra ter um tempo. Eu não queria mais cantar o que a gente cantava, sabe? Eu já tava virando artista, problema. Eu não queria... a gente precisava reciclar. E nesse período, 2012, eu comecei a me interessar mais por política. Eu sempre gostei. Nós fizemos muitos shows em showmícios. Fizemos muitos shows. Fizemos muitos shows pro Riva. Fizemos muitos shows para muitos deputados, governadores. Fizemos facilmente mais de 500, 700 shows em showmícios. E aquilo me chama... E eu era um cara muito crítico à política. Eu era daqueles que ia pra Orkut, eu acho que era na época, e pau, vagabundo, todo ladrão, que é um jeito mais fácil de se expressar a política quando você não faz dimensão do todo. E daí eu comecei a fazer os showmícios, e daí eu comecei a entender, ver também que não era desse jeito que eu via os caras trabalhando, eu via as coisas acontecendo, eu chegava... Antes do show, você espera todo mundo falar, daí depois você começa. Daí eu já ia pro palco no fundo para ver. Fiz isso, fiz aquilo, devia a população grata às ações que iam acontecendo. Eu vi algumas cenas, eu conto uma história, uma cena que o Riva mesmo, uma pessoa fez um pedido em público para ele, e na frente das câmeras, assim, ele falou, infelizmente eu não posso atender. A hora que a câmera desligou, ele falou, não, cara, eu vou atender vocês aqui, senão não venço. Eu vi o sentimento verdadeiro dele de querer ajudar. Isso foram pequenas ações de muitas pessoas que me fizeram olhar um pouquinho diferente para a política. E daí eu tava com tempo, né? Eu tinha parado com a música, tocando minhas empresas, mas são ações que eu conseguia conciliar. Eu falei, cara, eu vou viver uma experiência social, vou ser candidato a vereador. Em 2012 tinha as eleições municipais. Eu falei, vou me colocar à disposição e vou ver. Se eu entrar, eu acho que eu posso ajudar. E escolhi o primeiro partido que eu achei, eu não parei para entender o processo. Falei com vocês lembram disso? Ali perto, ali onde é hoje Arte da Roça. Ali na Fernando Peixoto. Era ali que estava na época. Eu lembro que eu fui lá. Uma sala cheirosa. Assim. Daí eu fui candidato, eu fiz uma campanha do jeito que eu achei que tinha que ser, eu não gastei nada, visitei, falava do meu jeito, não fiz compromisso algum de cargo, do jeito que eu acreditei que tinha que ser. Eu fui dos 24 na época, eu fui, se não me engano, o 20º mais votado, mas o meu partido, eu fui o primeiro do meu partido, fiz 1000 votos a mais que o segundo colocado, mas não deu legenda. Eu não entendia muito bem essa questão de legenda. Faltou 130, 160 votos, não lembro, para a legenda para eu ser o primeiro. Mas é óbvio que você entra e quer ganhar, né? Não vou dizer que eu fiquei feliz de perder, claro que fiquei triste.
Mas eu saí com um sentimento bom do processo. Eu acho que todo mundo deveria viver um processo eleitoral para entender o que é a política. Claro. E os políticos que nós temos hoje nada mais são do que os o extrato da sociedade, o resumo da sociedade. Claro. Então você enxerga muita coisa, você entende muita coisa. E eu adorei a experiência política. Mas tá tudo certo, se encerrou, passou o processo e eu segui, né? Foi a eleição em novembro de 2012, outubro de 2012 e tal. Me elegi e continuei tocando a minha vida. E a Mega, a nossa rádio lá, que na época chamava Mega 95.9, faz aniversário no mesmo dia do município de Cuiabá. 8 de abril é a data de fundação da Mega e é o aniversário de Cuiabá. E tinha ganho o tal do Mauro Mendes, um empresário que virou político e tal. Eu tive uma ideia, cara, eu tinha os artistas, né? Eu nunca cobrei jabá, não acho lúcido cobrar jabá, mas eu fazia o seguinte, se eu precisar de vocês para um show, vocês vêm, como eu fazia quando eu era artista. Então eu tinha lá Zezé, Chitão, tinha um monte de artista nacional, os artistas regionais. Eu falei, cara, eu vou levar a proposta pra esse cara. Falei, bicho, você banca o palco, som e luz, e eu dou os artistas, a gente faz o aniversário da Mega e da cidade junto. Olha que bacana. Daí ele, na hora, como eu esperava, da mentalidade que eu imaginava dele, ele achou a ideia boa, muito mais econômica para o município. Fizemos um pacote de artistas locais que a prefeitura contratou. Na época, o Marcos Fabrício era o secretário de Cultura e Turismo. Era uma secretaria só, o Mauro tinha acabado de assumir. Fazia 3 meses aí, era março isso. Fizemos o evento foi um baita sucesso. Daí, final de meados de abril, 5 dias depois do evento, eu fui lá fazer uma entrega para ele. Ó, tá aqui as fotos, foi maravilhoso, ele foi no evento, né? Ele falou, pô, Beto, que bacana e tal. Ele falou, cara, você não quer ser meu secretário de cultura? Eu falei, cara, eu acho que eu não votei em você, né? Porque não tava na minha coligação. E ele falou, não tô te perguntando isso, eu tô falando se você quer ser, porque eu tô pensando em desmembrar a secretaria. Daí ele falou o que ele pensava da cultura, eu falei o que eu pensava, eu falei, dá pra gente equalizar aqui. E cara, eu tô pronto, tô com tempo e tenho vontade. Eu falei, então beleza, combinado, eu te ligo. Meu irmão, isso foi em abril, final de agosto ele me liga. Do nada, é amanhã, hein? Eu já tinha esquecido essa história. Olha, bem no modo, né? Eu tinha esquecido, eu falei, falou na emoção ali, mas também eu não tinha nem intimidade com ele pra cobrar nada, nem compromisso algum tinha comigo, não existia nada disso. Final de agosto ele me ligou do nada, ó, é amanhã que eu vou te anunciar. Eu também não falei nada, falei, tô indo. Foi aí que ele me chamou lá para ter mais uma última conversa, né, tivemos, e daí de lá eu fui secretário de cultura, depois de cultura e esporte, depois de cultura, esporte e turismo no município. Fiquei a gestão do Mauro inteira, daí o Mauro não foi para reeleição, e daí eu também saí fora do poder público num primeiro momento, daí eu tive alguns convites para outros cargos, e tive um convite do Botelho para trabalhar no gabinete dele. O Botelho tinha acabado de se eleger presidente da Assembleia, e eu queria, a partir dali eu já estava picado pelo lance da política, né? E comecei a entender que na política que você faz diferença na vida das pessoas de forma abrangente. Comecei a entender, e daí, quando eu perdi a eleição em 2012, na eleição de 2014 para deputado e para federal, eu já participei do processo, porque eu comecei a me envolver, já participei como coordenando campanha. Então, 2014, 16, 18, 20, em todas eu participei do processo eleitoral, porque eu queria aprender. Uma coisa é eleição, outra coisa é mandato. Eu queria aprender. Então, participei do processo eleitoral do Fábio, na época, para deputado federal, o Botelho para estadual. Então, fui aprendendo um pouco. Eu fiquei 1 ano com o Botelho na Assembleia para aprender um pouco também os trâmites da Assembleia, e julgo esse período muito valioso, sabe? Para eu entender também o funcionamento hoje da Assembleia. É muito legal, tô lá hoje com pessoas que estavam junto comigo quando eu trabalhava ali. Aí o Mauro foi pro governo, venceu a eleição, me chamou para ser secretário. Daí o Botelho, obviamente, entendeu, né? Porque eu tinha vindo do Mauro. O Botelho, eu tenho toda uma gratidão a ele, sempre foi muito carinhoso, muito respeitoso comigo, nas oportunidades que tive, me deixou
seguir, eu só tenho carinho pelo Botelho. E fui ser secretário-chefe de gabinete do Mauro no primeiro momento. Primeiro 1 ano e meio eu fui secretário-chefe de gabinete e o último ano e meio antes de eu sair para ser candidato, fui secretário de Cultura e Esporte do Estado. Aí que eu fui chegando e em março de 22 eu saí para ser candidato. E daí em 22... A gente pode falar que você teve uma carreira meteórica nessa questão de conquista política e também é por causa da sua formação? Não, eu não acho que ela é meteórica, porque eu acho que eu cumpri etapas. Foram 10 anos, de 2012 a 22, foram 10 anos na vida pública. Imagina. Como secretário, como assessor, como secretário de Estado. Eu acho que eu cumpri etapas, participei dos processos eleitorais. Eu tenho até muito projetos de médio prazo, aí, de 10 anos, 12 anos, são difíceis de se concretizar. E quando eu perdi a eleição lá, eu planejei essa daqui. Falei, cara, eu vou aprender isso aqui, eu vou viver isso aqui. E eu tenho orgulho da eleição, porque eu acho que eu cumpri as trajetórias, as etapas, por mais que pareça, porque eu fui buscando cargos maiores, né? Fui ampliando o Estado, para a Assembleia, para o Estado, para o deputado. Então, ela é uma carreira ascendente, mas não meteórica, sabe? Eu acho que eu estou cumprindo as etapas direitinho. Mas eu atribuo ao meu crescimento, sem dúvida nenhuma, a sensibilidade que a arte e a cultura me dá um diferencial da forma tradicional que a política lida com as pessoas. Talvez ninguém tenha dito isso para você. E, enfim, é uma visão que eu tenho muito clara, que você é blindado, entende? Talvez é aquilo que você falou de nós, a gente não se enxerga dentro da cultura, dentro da arte, o que você nos vê e vice-versa. Porque, assim, eu caminho dentro da Assembleia, esse trabalho sou eu que faço, mais de frente, não é o Kelson, há muitos anos. Há muitos anos. Já perdi até as contas, não vou falar os anos aqui, não. E, enfim, eu conheço muito bem os bastidores e a coisa do artista, que quando não é atendido, ele fica injuriado. E ele, assim, ele é espontâneo. Então, para ele atirar uma pedrinha aqui a outra, não custa nada. Os tempos estão mudando, mas eu vivi isso durante muitos anos. Sim. E uma coisa que eu percebi, Beto, é que as pessoas não falam de você. E eu já falei isso para ti há anos atrás. As pessoas gostam de você. As pessoas acreditam em você. Pelo menos não fala para mim. Entende? Então, eu sinto assim que existe um consenso dentro da Assembleia e nos gabinetes que a gente ainda, os mais próximos, né? Como do Júlio, você é o queridinho deles. Entende? O Beto é um menino bom. Ele fala exatamente, Beto, menino bom. É um menino bom. E isso é muito agradável, porque você passa um outro lado da política, entende? Eu acredito fortemente que a gente recebe o que a gente dá. Sim. A gente recebe o que a gente dá, Maria Ercília. Eu tento ser muito cuidadoso com as palavras, eu tento ser muito carinhoso com as ações, eu tento ser muito responsável com as opiniões sobre as pessoas. E às vezes dia a dia deixa a gente até mais amargo. Eu faço esse exercício para não perder. Mas eu não me lembro de desejar o mal para alguém. Eu não me lembro de... Nunca ouvi nenhum senão seu. De ter criticado, de não ter sido verdadeiro, de não tentar o máximo possível pela pessoa. Às vezes eu não consigo, eu sou humano. Claro. Eu erro. Claro. Mas eu deixo transparente que eu faço de coração. E se eu não for fazer, eu falo, eu não tenho condições de fazer, eu vou te falar a verdade. Então, eu acredito que eu recebo e eu me sinto muito, muito abraçado, sim, sabe? Eu não vou ser hipócrita, eu me sinto. É verdade. Eu me sinto isso, eu sinto a minha equipe me protegendo. Eu falei esses dias no gabinete, eu sinto as pessoas com carinho comigo. Mas eu entendo também que eu vejo com naturalidade porque eu só tenho amor pelas pessoas. Entendi. É real pra mim isso, sabe? Eu tenho discernimento de ver uma pessoa magoada com algo, às vezes magoada comigo, eu tento praticar empatia, me botar no lado daquela pessoa e falar, cara, ela tá puta, ela não tá entendendo tudo, mas tá
tá certo. Uma Eu contenda. relevo, eu não arrasto. E se eu tenho uma divergência, se eu visualizo essa divergência, eu chego pessoalmente e falo, irmão, vamos lá, vamos ajeitar isso aqui. Eu tento não deixar conversas se incompridarem, eu tento ser o mais claro, transparente possível. Na política, às vezes, não é muito útil para mim isso, porque o jogo, né, o jogador de pôquer tem valor na política, né? O cara que tem a frieza de não falar o que pensa. Eu tô arriscando de um jeito, eu não sei aonde, que é o jeito que eu consigo fazer. Eu entrego tudo pro que eu faço. Meu pai me perguntou esses dias, Tchê, aquele jeito dele, tu acha que meu pai é engraçado, na campanha meu pai chegou pra mim, filho, tu e o gordo é o Irã, né? Tu e o gordo não estão vendo que o Botelho está esmagando vocês na campanha? Mas, pai, o Botelho é o presidente da Assembleia, o cara vai fazer 200 mil votos, eu não sei nem se eu vou chegar. Bom, então vocês são os donos da verdade. Estão avisados. Ele já me deu uma dura. Então, e o meu pai chegou pra mim agora, esses dias, eu chegando esbaforido do interior, indo pra outra cidade. Falou, tia, tu acha que tu vai ganhar a eleição de novo? O que tu acha? Uma boa pergunta. E eu ia dar uma resposta para ele mal educadinha, assim, sabe? De cansado, de raiva. E eu pensei rapidamente, falei, pai, eu não sei. Mas se eu não ganhar, também tudo bem, porque eu não consigo fazer mais, ou dar mais, ou entregar mais do que eu tô fazendo. Claro. Aí eu vou entender que não é para mim. Porque eu tô fazendo tudo que eu acho que tem que ser feito. Todo mundo cuida de mim para que eu faça tudo que eu acho que eu faça. E quem tá no poder público tem que entender isso. Não é a gente que escolhe se vai estar lá ou não. São os outros. São as outras pessoas. É o jeito que ela te entende, é o jeito que ela te olha. Então, falei pro meu pai, pai, não sei. Mas se eu não tiver também, eu vou sair com o sentimento de dever tão cumprido e talvez até descanse um pouco. Mas é isso, é por isso, sabe, Maria Ercília? Porque eu faço o que eu acredito e eu erro pra caralho. E não tô aqui dizendo que são tudo flores. Errei pra caralho no município quando fui secretário, errei pra caralho no estado, errei como deputado, mas acertei também. E a vida é feita de erros e acertos, eu tento aprender com os erros, eu não sou um cara que se eu errar eu vou ter compromisso com o erro. Porra, caguei aqui, gente, vamos ajeitar a carga. Corrigir. Hein, Beto, na campanha passada para deputado estadual, na sua campanha tinha um foguetinho e falou assim, foguete não dá ré. Agora dá. O Elon Musk quebrou esse paradigma. E você sabe que cultura quebra paradigmas todo tempo. dia. A cultura é ainda a sua mais forte bandeira? É e vai ser, e eu tenho orgulho disso, sabe? A cultura e o esporte. Tem que ser justo ao esporte. E a cultura e o esporte são fatores de transformação na vida das pessoas, que eu acredito mais imediata que nós temos. E eu tô dedicado a eles. Sei que nem todas as minhas ações agradam nossos amigos trabalhadores da cultura, nem todas as ações agradam os do esporte, mas eu faço o que eu acredito, que eu acho que vai ser melhor para o nosso segmento. Claro. Às vezes errando, mas esse meu sentimento é de desejo de acertar e fazer essa transformação. E a cultura e o esporte são e sempre vão ser, e eu tenho muito orgulho, porque quando eu saí candidato, eu ouvi todos os profissionais da política das eleições falar, Beto, não mexe com esse povo não elege ninguém. Esse povo da cultura e do esporte não vai a lugar nenhum. Eu ouvia isso o tempo inteiro. Mas eu tô lá. Pela cultura e pelo esporte. Então, eu vou sempre bater no peito disso. Hoje, participar do processo eleitoral ao meu lado é muito mais confortável do que na vez passada. Na vez passada, o caminho natural era a derrota. Hoje, eu estou no mandato, eu tenho ações, eu tenho a entrega da velha política materializada em mim. Então, a lógica da política me olha com mais chances. Mas, naquela época, a cultura e o esporte me apoiaram. Do jeito deles, no formato deles, no tamanho que eles podiam fazer. Eu me sinto, sim, com esse sentimento.
e tenho essa obrigação, trabalho por isso. Agora, como deputado, quando você entra lá dentro, você não pode se dar o luxo do prefeito estar com um problema na agricultura familiar, ou numa escola, ou na saúde, e você falar, então, irmão, eu só mexo com cultura e com esporte. Não dá. A hora que você vira deputado, você vira deputado dos 142 municípios, não é só dos 26.462 votos que me elegeram, é de todo o Mato Grosso, então você começa a ter que ter esse olhar, e eu vou trabalhar sempre por isso. Mas, Beto, o que o teu coração toca? É a cultura e o esporte? Qual que é a tua prioridade? É a cultura e o esporte? Mas eu me sinto muito eficiente, eu fui secretário no estado, eu fui secretário no município, eu sinto as dores dos prefeitos, sei como posso ajudar no estado, nas secretarias, eu entendo as ideias e os ideais desse governo, então eu consigo ser eficaz na solução dos problemas. Então eu acabo sendo um deputado de resultados não só na cultura e no esporte. Então isso me enche de orgulho, mas não vai deixar de ser nunca a cultura e esporte meu ponto de partida, meu porto seguro e as bandeiras que eu vou defender com prioridade. Eu vou aproveitar a brecha do seu pai. Você acha que o nosso governo vai ter continuidade? Porque ele vem numa linha muito bacana, entendeu? Principalmente para a parte de educação, cultura, esportes. Então, o que você sente, você do lado de lá, né? Olha, eu vou trabalhar para isso. Eu acredito nesse modelo de gestão que está posto. Eu acredito que muito foi feito. Não pense que eu sou um cara... Nossa, transformamos a cultura e o esporte na 8ª maravilha do mundo. Não. Ainda não. Muito longe. Tem erros, tem acertos, mas eu penso que nós avançamos. Bastante. Avançamos. Agora nós temos os novos problemas, né? Quando você não tem nada, você tem o problema de não ter nada. Quando você tem alguma coisa, você tem o problema de ter alguma coisa. E assim é a vida. Assim é a vida. Todo mundo tem... Toda etapa tem seus problemas. Mas eu acredito nesse modelo de gestão, eu acredito nos avanços que foram feitos. É um estado que é protagonista do Brasil, é a mola propulsora do Brasil, é o Mato Grosso, é um estado que está no rumo certo, onde nós temos aí um grupo de pessoas que pensam diuturnamente o futuro desse estado com responsabilidade. Então, eu sou entusiasta de que o governador se coloque à disposição para ser senador. Ele não fala sobre isso, ele desconversa, mas eu penso que o Brasil precisava conhecer o Mauro Mendes. Eu penso que o Mauro Mendes merece a oportunidade de ser senador para não se apresentar. Com certeza. Sabe, eu penso que, olhando de forma natural do que está posto aí, a tendência natural que o Pivetta seja o candidato da continuidade, afinal é o vice desse governo, esse esteio que vem construindo, os deputados que trabalham de forma parceira da Assembleia. A Assembleia Legislativa precisa ser valorizada. A Assembleia é, sem dúvida nenhuma, o braço direito do governo na reconstrução desse estado. Com certeza. E eu falo até da gestão antes da minha, dos que estiveram antes que eu entrei, que foram fundamentais na aprovação das leis que botaram esse estado em ordem no primeiro mês do mandato do Mauro. Então a Assembleia é a grande parceira do governo do estado. Então eu penso que você precisa dar continuidade. Eu acho que a continuidade é essencial. Nós vivemos aí 8 anos, 7 anos, 6 anos e meio por enquanto de progresso, de crescimento. Então eu vou trabalhar fortemente para que esse jeito de fazer política, esse modelo de gestão permaneça. A gente torce por isso. Com certeza. Beto, você, junto com seus parceiros da Assembleia, criaram, né, a Câmara Setorial Temática da Cultura. Como é que está? Caminhou, já está com resultados, já está apresentado? Nós criamos a Câmara Setorial Temática da Cultura e a Câmara Setorial Temática do Esporte. A Câmara Setorial Temática da Cultura foi criada primeiro, porque você não pode ter muitas câmaras setoriais abertas simultaneamente. A primeira que foi criada foi da Cultura. E agora, no mês passado, no encontro de gestores, nós fizemos a entrega do resultado final de quase um ano de Câmara Setorial implantada, mais de um ano, ouvindo, dialogando. Entregamos aí um documento no evento para o secretário Davi Moura, para a CECEL. A partir de agora, a CECEL, os servidores da CECEL vão estar inserindo também seus pensamentos dentro daquela minuta, daquele projeto que nós apresentamos, construído a muitas mãos, o conselho, os segmentos,
na sociedade civil, de uma forma geral, participando. Volto a dizer, não existe unanimidade na cultura, nem nunca vai existir. A gente tentou fazer ali uma compilação de todas as ideias, de todos os pensamentos, de todos os anseios, que eles tivessem maior conectividade com a vida real. Eu vejo hoje, como deputado, muitos deputados cheios de boas intenções em construir uma lei, mas às vezes ela não tem muita conectividade com a vida real. A intenção é boa, mas a construção, às vezes, ela peca por falta de vivência, por falta de conexão. Então, esse documento, essa carta de intenção, que é o resultado final da Câmara Setorial Temática, eu acho que ela abrange grande parte dos anseios da sociedade, do nosso segmento da cultura. Foi entregue nas mãos da Secretaria, para a Secretaria acrescentar também a vivência. Agora os servidores vão ser ouvidos lá dentro, para que a gente faça uma apresentação ao governo e a gente faça uma nova lei de incentivo à cultura, mais abrangente, mais plural, mais conectada com a realidade e que atenda os nossos anseios, que seja o que a gente deseja, não o que os outros acham que a gente deseja. Muito bom. Eu penso assim, esse momento aqui é muito especial porque eu me recordo de propostas que a gente já conheceu, já ouviu ou já nos incitaram a fazer, como uma orquestra do estado de Mato Grosso, uma companhia de dança do estado de Mato Grosso. O Mato Grosso, culturalmente, ele é muito versátil. O artista mato-grossense, ele tem uma pegada diferente, né? E é uma ação que fica assim, de repente me veio, que foi algo que foi nosso ideal no passado, infelizmente tentamos, mas não conseguimos. Mas eu deixo muito válido aqui essa proposta, entende? Que nós tenhamos representatividade também na música erudita, também no ballet clássico, no contemporâneo, que hoje está tão respeitado. Acabamos de realizar o primeiro prêmio, a Cara e a Coragem, o primeiro prêmio de dança no Mato Grosso. Foi algo assim, do dia para a noite, porque elas falaram, vamos fazer, e deu hiper certo. Teatro lotado, os artistas sendo prestigiados, assim como na moção que você deu, você criou o Dia Estadual da Dança. Aquele momento foi único. Então, assim, fica a proposta. Nós temos ações a serem feitas, sabe? Aquilo que eu falei. Quando nós não tínhamos nada, uma pauta dessa era impensável. Claro. Hoje nós temos um mínimo que ainda precisa ser lapidado e ajustado. Mas eu começo a enxergar agora a cultura com lugar de fala. No poder público, nas ações, com representatividade. As pessoas começaram a entender que a cultura não é só o que a gente gosta. A cultura tem várias vertentes. E eu falo isso, eu tenho repetido isso, porque é uma... Beto, o que você viu enquanto secretário? Que as pessoas só julgam cultura aquilo que elas gostam. 99% das pessoas acham um absurdo aplicar recurso em literatura, porque ela é da cultura popular. Tem gente que acha um absurdo aplicar no audiovisual, porque ele é da música. A pessoa só tende a achar que cultura é só o que ela gosta, e não é. A cultura é plural, é diversa, ela é ampla, e no Mato Grosso parece que foi um lugarzinho escolhido por Deus para ter tanta diversidade. Então, hoje a gente começa a dialogar além do óbvio, né? Além das ações minimamente de fomento. Então, eu sou um entusiasta da escola de dança, eu sou um entusiasta da orquestra, e nós estamos no meio de uma luta que vocês começaram lá atrás, estamos até hoje, eu estou passando por aqui, e logo nós teremos muito mais Betos. Eu falo Betos porque eu digo trabalhadores da cultura ocupando espaço no poder público. Nós tivemos uma quantidade absurda de vereadores eleitos ligados à cultura e ao esporte no estado de Mato Grosso. Muito bacana. Muitos usando o meu número, 40321, que foi o número que eu usei na campanha, aquilo me enchia de orgulho. Ou seja, nós estamos começando a replicar em todos os lugares. Na próxima, nós não teremos só o Beto na Assembleia. Claro. Nós teremos talvez o Beto e mais alguém, ou mais um ou outro que talvez eu não esteja lá, mas eu começo a ter a convicção de que a gente vai começar a ter representatividade nos locais de decisão. Então, a partir daí, a gente começa a ter mais poder de fogo e lugar de fala onde as coisas são decididas. Beto,
Em algum momento nessa trajetória você pensou em desistir, jogar tudo pra cima e tocar violão na beira da praia, uma coisa assim? Viver da minha arte? Eu fiz isso no começo, né? Eu fiz na largada, entendeu? Não dá pra fazer no fim. Eu vagabundeei no começo, sabe? As pessoas falavam, você não trabalha não, é só música? Eu falei, só. Ah, Kelson, você tem dias melhores, dias piores, Claro. tem horas que você fala, todo ser humano, isso é pra tudo, né? Fala, bicho, larga, não vou. Porque no poder público não é o teu problema, é o problema dos outros. Eu recebo 450 mensagens de WhatsApp por dia. Não é lúcido isso. Já nem mando mais. E eu tento responder, eu tento, Não sabe? consegue. Mas é uma loucura. E eu Certo. tenho que, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, não tenho dúvida, tem 100 mensagens que chegou aqui. Com Não é certeza. que eu estou... E eu vou sair daqui, eu vou para outra reunião. Com certeza. Então tem momentos que você fala, aqui ó, tá tocando, ó, Edinaldo de Nova Mutum. Edinaldo, já falo pra você. Ô, Dinaldo, dá um tempinho aí, pô, deixa eu conversar com a gente. Querido amigo, secretário. lá em Nova Abraço, Mutum. Edinaldo, sucesso aí. Mas assim, é isso que eu quero, é isso que eu escolhi, foi para isso que eu me preparei, para isso que eu pedi para as pessoas votarem em mim, para eu viver isso. Então, o dia que eu cansar, eu não tenho mais que me colocar à disposição. Eu tenho essa alternativa, eu posso simplesmente falar assim, tô saindo. Claro. E o meu suplente assume. Existe para isso. Então, mas eu gosto do que eu faço. Claro que tem dias que você cansa mais que os outros, Claro. mas em nenhum momento eu falo, não quero isso pra mim, credo, que difícil. Não, eu levanto feliz da vida, eu gosto, eu me preparei para isso, eu adoro trabalhar, eu adoro fazer o que eu faço, eu adoro o meu time que trabalha comigo, eu adoro estar na assembleia, eu adoro enfrentar os problemas, eu durmo realizado quando eu consigo avançar. Então, eu tô vivendo, eu sou artista ainda, eu só faço o que eu acredito. E eu acredito que a gente tem avançado entre erros e acertos. Enquanto eu entender que eu sou útil, Com certeza. eu vou estar pronto. Você já pensou em escrever um livro? Eu tô pensando em gravar mais um CD só. Não, tô brincando. Não, mas eu nunca pensei nisso, nunca pensei nisso. Eu acho interessante nessa trajetória, né? Meu livro vai ser proibido, eu acho. Por quê? Então vou chamar o Eduardo Por quê? Marrom para escrever com você. Porque Não, tô brincando, Débora, tô brincando. O que é cultura para você? Cultura é a melhor forma de expressar a nossa sociedade, a maior forma de expressar o que a gente pensa, o que a gente sente. A cultura, ela é o que determina quem você é, o tipo de povo que você é, o tipo de pensamento que você tem, o tipo de crença que você tem. Eu acho que a cultura, ela é a materialização da tua essência. Acho que é isso. Eu estive no Japão agora, como eu falei para vocês. Deve ter sido uma experiência Bom, única. eu tive em vários lugares, na China, nos Estados Unidos, eu tive em Nova Delhi, eu já tive lugares assim diferentes. O Japão me tocou muito, eu voltei muito impactado do Japão pelo lance da cultura, daquela cultura milenar, do avanço como sociedade. Então, a cultura deles, e aí estão falando a cultura da sociedade, reflete a maturidade daquela sociedade. Às vezes a gente vem pra cá se sentindo meio bárbaros até, assim, por algumas atitudes nossas que lá são impensáveis. Então, ela reflete o que eles são nas suas manifestações artísticas, culturais, seja qual for, sabe? Mas no seu jeito de vestir, no que comer, tudo isso é cultura. Então, ela reflete com muita clareza o que você é e o que você acredita. Eu acho que a cultura é isso. Eu acho também. Posso me perguntar amanhã, eu respondo outra coisa. A cultura se transforma a todo momento. Amor? Incrível, Suas né? últimas palavras para o nosso querido amigo. O que eu desejo? Que você continue nessa militância, que você continue nessa gestão. Você pode contar com a gente, isso é público, as pessoas sabem perfeitamente disso. Você, Beto, faz parte da nossa família. E é algo que a gente não tem como... Não tem, assim, uma dimensão da grandiosidade que existe na nossa relação. Sem dúvida. Porque é uma relação de fato, é uma relação de palco, é uma relação de vivência, é uma relação de troca. Então, que Deus te abençoe sua família,
seus pais, sua esposa. A Lana é uma pessoa incrível. Leve as crianças à Disney, por favor. Enquanto forem crianças. Entende? Enfim, que você continue principalmente contando com esses parceiros que confiam em você. Sim. Que eles jamais te virem as costas. Que eles realmente sejam Alberto Machado. E eu sei que isso vai acontecer. Eles estarão sempre contigo. É uma carreira belíssima. Eu agradeço as tuas palavras. Eu agradeço a amizade de vocês. E aqui, novamente, deixo o podcast de lado para falar com meus amigos, para desejar tudo de bom, para agradecer tudo que vocês fizeram por mim, que vocês fizeram pela cultura, pelo que fazem. Do privilégio da nossa amizade, nós somos amigos, independente da cultura, da política, nós ficamos amigos de comer pizza junto, né? Claro. No Gato Mia, fazendo divulgação. Aliás, maravilhoso. É a pizzaria da família. Nossa pizzaria preferida, tá, pessoal? Gato Mia. A gente se encontra lá. Mas eu desejo tudo de melhor para vocês. Amo vocês, amo a família de vocês, amo as meninas. Saibam que vocês têm em mim um amigo que é todo gratidão por tudo que vocês fizeram. Estou muito feliz em ver vocês nesse projeto. Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Vocês realmente são demais. O Eldon, um beijo aí para ele. Grande parceiro. Foi meu professor na faculdade. Queria me reprovar, você acredita? Eu era um aluno muito dinâmico. Ele ia na faculdade. Mas o Eldon é um... Depois a gente vai pedir seu boletim. É um né? gigante, carinho, que bom te ver aqui de novo, irmão. Você é um gigante do nosso audiovisual aí. Um prazer te ver e a todos aí que estão nos acompanhando. Em que momento da vida essa mensagem, esse podcast está chegando na vida de vocês aí, que vocês sintam a energia boa que está aqui, a gratidão que eu tenho. E que sigam aí a vida com muita alegria. Obrigado por tudo. Obrigado, Beto. Antes da gente dar os nossos mimos aqui para o nosso convidado, eu quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Ao Instituto Canopus, Venezia Móveis, Restaurante Maison Paris, Estúdio 202 e, é claro, ao Shopping Goiabeiras, que sempre nos recebe com todo carinho. Beto, aqui tem 2 presentinhos de 2 queridos amigos. O livro do Marrom e o livro do Zé Medeiros, tá? Se você... 2 craques, né? Gente bacana 2 demais. craques, que a gente gosta 2 muito. craques. Isso aqui é parceria com a Assembleia, tá vendo? Isso que a gente prestigia. Não, muito legal. São 2 artistas que eu amo de paixão, tenho muito carinho e aprendi muito com os 2. Aqui é o Mimo, que é o Cultural com 2 L's. Eu só fui descobrir que o Cultural era 2 L's aqui, faz todo sentido. Afinal, cultura está em tudo, né? Leva pra casa, pra ter um desse aqui, tem que vir aqui. Obrigado mesmo, mais uma vez. Parabéns, contem comigo. Estou à disposição aqui, na Assembleia, onde vocês me chamarem. Estou pronto. A gente também. Filmes. Muito obrigado, muito obrigado. Beijo. Falou, turma.